Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, devido às nossas outras aulas, eu estou percebendo que vocês estão reclamando assim, devido à dificuldade para poder entender a diferença de citação, que normalmente são quatro. Hoje eu vou trabalhar duas, a citação direta e a citação indireta. Vamos, dessa vez, entender finalmente a diferença, tá certo? Montei hoje toda uma estrutura só para você, meu querido aluno. É o seguinte, vamos lá. Bom, pessoal, aqui, ó, partindo aqui nessa outra câmera, a citação direta é uma citação que ocorre quando a cópia é feita de forma integral, tá certo? Vamos pegar aqui, ó. Ela é da forma integral, idêntica ao texto de origem. Neste caso, você tem que entender que o texto, você pegou o texto exatamente na íntegra. Exemplo, o homem é o lobo do homem, né? Thomas Hobbes. Aí a pessoa vai escrever o homem é o lobo do homem integralmente igual, entendeu? Essa é bem mais fácil, por quê? Porque você pega, copiar e colar. Mas tem que dizer de onde veio, entendeu? Aí vai, idêntica ao texto de origem. Neste caso, deve citar o último nome no autor, no caso aqui do autor, tá certo? O autor é o ano de publicação da obra e o número da página, tá? De onde o trecho foi extraído. É muito importante essa parte aqui, de onde o trecho foi extraído. Essa aqui é um exemplo da citação direta. Agora vamos lá. Aqui, ó, separei aqui de uma forma diferente. Já a citação indireta ocorre quando é feita a parafrase do texto original, ou seja, o trecho é reescrito. Pessoal, texto reescrito, vou até passar aqui, ó, o marca-texto aqui, ó. O texto reescrito. Nesse caso, você vai dizer, por exemplo, eu falei lá o exemplo de Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Aí a sociedade moderna vive escravizando, explorando o homem, querendo sugar ele o máximo, tal, que nem Thomas Hobbes falou lá. Ou seja, percebeu que eu não falei que o homem é o lobo do homem, é exatamente igual. E sim que está explorando o outro homem. O homem está explorando o outro homem. Que esse é o sentido aí que o Thomas Hobbes está se falando, tá certo? Então vamos lá. Puxar aqui a caneta. Aí, ó. Com outras palavras, mas, lembrando, o trecho é reescrito com outras palavras, mas mantendo seu sentido. Entendeu? O sentido tem que ser mantido. Não é porque você escreve com outras palavras que vai ser qualquer texto. Tem que ser o texto exatamente que tem um sentido lá original. Tá? Pode-se dizer que é uma espécie de tradução. Entendeu? Mas não é tradução, tá, turma? É um exemplo só. Dentro da própria língua. Porque tradução, se tradução, ela é de um idioma para o outro. Entendeu? Mas aqui no caso é uma explicação, algo bem mais aprofundado. Neste caso, deve-se citar o último nome do autor, do texto e o ano de publicação, tá certo? O nome do autor do texto e o ano de publicação da obra. O número da página é opcional. Normalmente, a pessoa coloca lá, é opcional, mas eu vou deixar opcional, vou continuar opcional, tá certo? Mas quando você vai fazer uma citação, é algo muito importante e tal, às vezes quando é somente uma citação no sentido que você vai apenas demonstrar um exemplo lá, tal, beleza, mas quando é uma citação que vai impactar muito aquilo, é bom colocar a página assim, tá bom? Mas depende do caso. Aí é opcional e raramente usado. E as aspas ou recuo não são usados, tá certo? Aspas ou recuo não são usados. É interessante essa parte aqui, porque a citação direta, sim. Normalmente ela é utilizada as aspas. Vamos agora ver um exemplo, tá? A gente falou de cada caso. Estou pegando aqui. Aí veja só, já que a gente agora falou sobre a citação direta, citação indireta, agora a gente vai chegar a ver dando continuidade de citação direta, tá bom? As citações diretas de até 3 linhas devem estar
contidas entre aspas duplas. Vejam só, enquanto que a citação indireta não é obrigado você colocar aspa dupla em tudo, porém na direta sim. Então aqui, ó, as citações diretas de até 3 linhas devem, toda vez que tem a palavra devem, conter aspas duplas. Tá bom? Agora vamos ver um exemplo de citação direta. Aqui no caso, ó, segundo Rônia, essa pessoa aqui, ó, segundo Rônia, olha a aspa aqui, ó, aspa aqui e aspa aqui, ó. Pensar-se geralmente que a tradução fiel é a tradução literal e que, portanto, qualquer tradução que não seja literal é livre. Ou seja, essa frase aqui, ela é exatamente igual o que está lá no original. Por isso é o nome de citação direta, pessoal. No caso da citação direta, a gente vai dar uma olhada, mas vamos dar continuidade. Vamos ver um outro exemplo, tá bom? Bem, em suma, olha, cadê a canetinha? Aqui, ó. Em suma, a aspa aqui, ó, aspa dupla aqui e a aspa dupla aqui no final. Em suma, a fidelidade alcança-se muitos menos pela tradução literal do que por uma substituição contínua. A arte do tradutor consiste justamente em saber quando pode verter e quando deve procurar equivalência. Aí aqui, ó, a aspa dupla aqui, deste autor. Perceba que aqui no caso, ó, é um outro exemplo da citação direta, tá? Vou pintar aqui, ó, todos os. Aí, perceba o quanto é simples a citação direta, é bem mais fácil. Você viu lá um texto, você quer citar aquele texto dentro do seu relatório técnico, acabou-se. Lembrando que, quando a gente está tratando relatório técnico, é muito importante que você veja como é os documentos técnicos, revistas, sites, entendeu? Tem que ser exatamente igual. A citação direta é desta forma. Aí, ó. Já as citações diretas com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem da esquerda. Como assim, pessoal? Da margem da esquerda com letra menor que a do texto utilizado, sem as aspas e com espaçamento simples, em linha, entre linhas. Confira o exemplo. Aqui no caso, é porque eu quando imprimi aqui, aí eu esqueci de botar o recuo, tá? Mas não tem problema não. Eu vou explicar aqui, por exemplo, vou botar aqui o papel um pouco mais para frente, tá? Digamos aqui, ó, tem a folha aqui do papel. Quando ele fala do recuo, digamos, da margem daqui, ó, da esquerda para a direita, a distância daqui para cá tem que estar 4 centímetros, tá certo? Ou seja, aqui vai ter um texto, tá? Esse texto aqui. Aí a distância daqui para cá tem que ter 4 centímetros quando vai passar mais de 3 linhas, ó. Passando mais de 3 linhas. Aqui no caso, essa citação direta aqui, ó, a teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional, sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso de televisão, telefone, computador, através de audioconferência, utilizando a companhia local de telefone. Um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão. Aí aqui, ó, o pessoal bota aspa dupla aqui, e aqui tem que estar numa distância da margem do papel de 4 centímetros, entendeu? 4 centímetros, essa distância aqui, tá? Vou cortar aqui, ó, de propósito, porque eu fiz questão de tentar aumentar a quantidade de letras para ficar melhor, para que você pudesse ver. Essa aí é a situação da citação direta, beleza? Citação direta é isso, pessoal. Se o texto é muito grande, aí você vai
dá uma distância de 4 centímetros, tá? Agora vamos lá para a citação indireta. Como eu já expliquei antes, né? Citação direta é aquele texto que você vai reescrever ele, dando o mesmo sentido ao texto original, informando quem é o autor. Muita gente usa a citação indireta para escrever com outras palavras e termina sendo plágio. É onde começa a confusão aí. A citação direta não tem como ser plágio, você copia, cola e é aquilo mesmo. Mas na indireta, muita gente fica mudando e fazendo de plágio. Aí é onde começa a confusão. Então vamos lá. E o plágio por quê? Porque você não citou o autor. Quando você cita o autor, você está dizendo que não é plágio. Aquele texto, aquele pensamento ali é de alguém. Se você pegar aquele pensamento e usar para você e não citar ninguém, aí é onde fica o plágio, entendeu? Vamos lá agora aqui, ó, ver alguns exemplos. De acordo com Matar, a pesquisa... Opa, deixa eu melhorar aqui o espaço. De acordo com Matar, em 1996, a pesquisa bibliográfica é apropriada para os primeiros estágios de investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente pouco ou inexistentes. Perceba que aqui no caso não tem, vou escrever aqui, ó, não tem aspas duplas. Entendeu? Não tem aspas duplas. A pessoa reescreveu aqui o texto. Aí, veja só, qual a importância da pessoa também falar aqui, não falou aqui, ó, apenas disse o autor, disse o ano, e o ideal é colocar a página, porque aí a pessoa vê que aquilo ali realmente foi que alguém te falou. Mas aqui já tem, tá certo? Vai depender da gravidade do assunto, da complexidade. Aqui outro exemplo aqui, ó. Estudos exploratórios têm como principal característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada. Samara Barros, e aqui não é Samara Barros, não quer dizer que são dois autores, tá? Dois autores. Aqui no caso, ó, Samara é um autor, uma autora, né? E Barros também, pode ser homem ou mulher aqui no caso. E foi em 2002. Aqui é exemplo, aqui é o primeiro autor, e aqui é o segundo autor. Certo? Primeiro e segundo autor. E também, novamente, não tem aspas duplas. E nem simples também, tá certo, turma? Vou botar aqui, ó. Vou dobrar aqui a página, tá? Para que vocês vejam como vai ficar bem mais fácil. Bom, pessoal, é o seguinte. Para tentar facilitar aqui a vida aqui de vocês, aí aqui, ó, algumas expressões usadas em citações para mencionar o nome do autor são: de acordo com fulano, ano, página tal, segundo fulano, ano, página tal, para fulano, ano, página tal. Aí no caso, para poder facilitar o entendimento de vocês, tá joia? Aí aqui, ó, fulano, ano, para, afirma ou declara, tá? Ele pode botar esse ou este, que aconteceu ou vai acontecer tal coisa, conforme fulano, ano, página tal, nas palavras de fulano, ano, página tal, aqui no caso do início, como também você pode colocar lá no final, tá joia? E aqui, ó, pronto, como as citações não são lá um bicho de 7 cabeças, veja aí, é um exemplo, tá? E essa é a aula de hoje. Vou passar uma atividade na sala, especificamente sobre citação direta e citação indireta, tá bom? E essa atividade já vai servir para o seu relatório lá acadêmico. Valeu, pessoal, forte abraço, tchau!